Meus amados, na última terça-feira, no grupo de comunhão, o Senhor moveu o nosso coração para a gente conversar um pouquinho sobre a lógica da ceia do Senhor. O que é a ceia do Senhor? Qual o objetivo de comer pão e beber vinho em memória de Cristo? O que se quer fazer com isso? Qual o preceito que o Espírito Santo quer comunicar ao coração daqueles que celebram? E eu guardei, a gente conversou ali, eu pretendia falar disso num dia de ceia. Mas depois da palavra de hoje de manhã, e de novo eu insisto, quem não assistiu, corra e vá atrás do que foi pregado hoje de manhã. Mensagem do pastor Paulo Neto, aqui. Eu me senti quase que na obrigação de também complementar e não sair, e não ser desobediente à visão celestial que o Senhor deu ao pastor Paulo Neto. E compartilhar mais uma vez aqui sobre esse tema, expandindo o que a gente falou no grupo de comunhão. Então, hoje não é dia de ceia, tá? Não vai ter ceia hoje aqui. A ceia do Senhor a gente celebra todo o primeiro domingo do mês. E hoje, eu não sei contar direito, mas eu acho que não é o primeiro. Eu não sei contar porque eu não sou de exatas, eu sou de divinas. Então, eu me perco na hora disso. Mas acho que não é o primeiro domingo do mês. Mas eu quero falar sobre esse assunto porque uma má compreensão da ceia é uma das causas de maior desgraça e exclusão no Evangelho. De maior dor e culpa vazia que as pessoas levam. Não há meio de exclusão maior no Evangelho do que a má compreensão da ceia. Mas uma boa compreensão da ceia talvez seja a maior válvula de libertação que você pode encontrar no Evangelho. Compreender mal é sinônimo de uma condenação que demora muito de passar. Compreender mal a ceia é o reflexo de traumas absurdos que pessoas carregam em função da configuração da ideia de um Deus punitivo, de um Deus vingativo, de um Deus que pune sem motivo nenhum e joga raio na cabeça das pessoas ao bel prazer deles. Compreender mal a ceia é se excluir e se negar a participação no corpo de Cristo, é não ter lugar à mesa. Mas compreender bem a ceia é razão suficiente para a libertação da alma, para o grito de liberdade, para o grito de inclusão, pela certificação de ter um lugar à mesa. Então eu queria compartilhar com vocês o que diz a palavra de Deus na primeira carta escrita aos Coríntios, no capítulo 11, no verso 17. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, Coríntios 11, 17. Acompanhe comigo o que está sendo relatado. Mas nisso que agora prescrevo, eu não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo eu estou informado de que, quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que eu posso dizer a vocês? Eu devo elogiá-los? Nisso certamente eu não posso elogiá-los. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim.
Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Em algumas Bíblias, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quantas demais coisas eu as ordenarei quando for aí. Meus queridos, a ceia, em alguns ambientes cristãos, conhecido como Eucaristia, é um dos atos considerados por muitas vertentes teológicas como um meio de graça, como um meio pelo qual o Senhor dispensa, distribui a sua graça no meio da igreja. O ato que nos relembra a comunhão, o ato que nos faz participantes como ordenança de Cristo. Ele diz: façam isso em memória de mim. É uma ordenança, Ele mandou fazer. E por muito tempo, muitas pessoas questionaram, estudaram sobre a natureza desse ato, dessa ordenança. Por que eu tenho que fazer isso? Fazer por quê? O que eu ganho fazendo isso? O que eu perco fazendo isso? Por exemplo, a teologia católica, por muito tempo, entendeu que o pão era o próprio corpo de Cristo. A esse fenômeno a gente conhece com o nome de transubstanciação. A transubstanciação diz que quando você come o pão, você está comendo o próprio corpo de Cristo. O corpo está lá, aquele pãozinho virou um corpo. Tanto é que alguns fundamentam dessa forma. Você não pode morder o pão, mastigar o pão da hóstia, por exemplo. Dentro da acepção católica, aquele ali é o próprio corpo de Cristo, então não pode ser mordido, ele dissolve na sua boca. Assim como o corpo de Cristo não foi quebrado em seus ossos, o pão ali deve se manter rígido até que você absorva ele. Veio a Reforma Protestante. Lutero diz: não, para com isso. Isso aqui é um corpo. Não, isso aqui não é um corpo. Lutero rompe com a transubstanciação e inaugura o fenômeno que ele chama de consubstanciação. Na verdade, não é um corpo, isso é o pão, mas é o corpo que virou pão. Era um corpo e agora ele assumiu uma nova substância, substância de pão. E você comendo esse pão, você está comendo um pão, mas que na verdade é o corpo consubstanciado nele. Aí vem Calvino dizer: não, para com esse negócio. Não é assim, gente. Isso aqui é um pão, mas o corpo de Cristo está espiritualmente presente nele. É uma presença metafísica do corpo. Ele não virou pão, e nem é corpo aqui, mas ele espiritualmente está no pão. Aí vem Zwinglio e diz: vocês estão de brincadeira com a minha cara. Esse negócio de corpo, pão, não faz a mínima diferença, gente. Vocês ouviram o que Jesus falou? Façam isso em memória. Em memória. Então, na boa, quando a gente faz isso, a gente está fazendo nada mais, nada menos do que um memorial. Zwinglio diz que o ato da ceia é um ato simplesmente memorial, é robustecer a nossa memória acerca de Cristo. E, sinceramente, é o que me parece mais plausível. A ideia do memorial, a ideia de consubstanciar, não me parece legal, mas a ideia de memorizar o ato de Cristo parece que é o que nos move. Uma vez por mês estamos ativando novamente, dando combustível à nossa memória do que estamos fazendo aqui. E a razão pela qual estamos movidos e somos crentes. Porque Cristo deu o seu corpo por nós e derramou o seu sangue na cruz para nos redimir. Isso é o pão
Isso é o cálice que tomamos. Beleza. E aqui eu estou vendo Paulo, na igreja de Corinto, com aquela novidade de as pessoas começarem a fazer o ato em memória de Cristo. E Paulo está escrevendo sobre os coríntios, dizendo que eles estão fazendo de um jeito muito ruim. Aliás, Paulo está dizendo assim, quando vocês se reúnem, vocês saem pior do que entraram. Às vezes a gente vê fechando um bar para abrir uma igreja. Você, glória a Deus, era um bar, hoje é uma igreja. Eu não sei se Paulo pensaria assim em alguns lugares. Para algumas, Paulo diz assim, opa, tomara que vire bar de novo. Porque na boa, quem entra nessa igreja sai pior do que entrou. As vossas reuniões são para pior. Você já imaginou você vir no culto e sair do culto pior do que antes não tivesse ido? É isso que Paulo está dizendo. E ele diz, eu tenho ouvido algumas coisas sobre vocês e me perdoem. Em parte, eu acredito. Eu acredito. Porque eu conheço vocês. Gente, a igreja de Corinto era uma igreja que se gabava da quantidade de dons espirituais que tinha. Mas era uma igreja que brigava até quem profetizava um na frente do outro. Eles tinham abundância nos dons e extrema carência no fruto. Porque ao mesmo tempo em que se gabavam de ter todos os dons, aqui acontece línguas, aqui acontece interpretação, aqui acontece palavra de conhecimento, ciência, discernimento, aqui acontece tudo. Ali também acontecia o fato de um homem pegar a mulher do pai e se deitar com ela. Tudo isso era a salada russa deles. E aí Paulo, na boa, conhecendo vocês, eu acredito que o que eu ouvi, a fofoquinha que chegou no meu ouvido, tem toda a carinha de verdade. Porque eu sei como vocês são. Hoje em dia, quando a gente ceia, na maioria das igrejas, e aqui também é assim, pessoas de antemão, o corpo diaconal chega antes, prepara tudo, faz com carinho um pãozinho, um cálicezinho memorial, não vai matar sua fome. Deixa tudo prontinho. E na hora passa aqui e cada um vai pegando e comendo. Naquele tempo não era assim. A ceia era fruto do que eles traziam de casa. Se Paulo convocava, se o apóstolo convocava, se a igreja era convocada para um momento de ceia, a primeira coisa a fazer é, olha para a sua despensa, o que tem lá? E aí olhando para a despensa, um tinha um pacote de plus vita, o outro tinha um pacote de pão limiar, o outro tinha um pão dormido, o outro não tinha nada. E todos eles iam para a ceia. Chegando lá, colocava-se na mesa. E a partir de então, não existe mais o que é meu. Agora tudo é nosso. A mesa reunia eles e igualava eles. Porque agora você não vai ficar mais com fome. Agora você pode comer o pão nosso. Ele está aqui na mesa. Só que aí, Paulo diz, essa é a ceia do Senhor. E aí Paulo faz um contraponto. Sabe o que é o contrário da ceia do Senhor? Segundo o texto, a oposição à ceia do Senhor é a vossa própria ceia. É quando você não come a ceia do Senhor, você come a vossa própria ceia. Paulo está dizendo, sabe o que está acontecendo aí? É assim, ó. Cada um traz o plus vita, o limiar, o pão dormido e o nada. Na hora de cear, em primeiro lugar, ninguém espera um pelo outro. Sabe o que acontece? Quem trouxe o plus vita, corre e come o plus vita. Quem comprou o limiar, corre e come o limiar. Quem só trouxe pão dormido, corre e come pão dormido, até porque farinha está pouca, o meu pirão sempre em primeiro lugar. Quem não trouxe nada? Aí Paulo vai dizer, é por isso que tem gente embriagado, empanturrado, enquanto outros morrem de fome. Mas se a gente não quer seguir isso, se a gente não quer trazer para a nossa vida, é fácil. Tem uma coisa que é assim, muito boa, quando você não quer seguir a Bíblia. É só você dizer que isso aqui é espiritual. Não, esse pão é pão espiritual, essa fome é fome espiritual, é tudo espiritual. Aí você não precisa mais seguir, você não precisa mais se preocupar com ninguém, porque agora é tudo espiritual. E Paulo
Vocês estão espiritualizando tanto que o outro não tem nem mais energia para ter espírito. E é por causa disso que há entre vós alguns que estão fracos, outros que estão doentes e outros que dormem. Dormir aqui é eufemismo, gente. Eu não estou falando que está dormindo. Estou falando que a gente está morrendo. As pessoas estão morrendo de fome na comunidade de vocês. Morrendo sem assistência, morrendo sem atenção. Mas vocês estão preocupados, que tem um iPhone novo que vocês têm que comprar. Estão preocupados em ficar cada vez mais embriagado, mais satisfeito, mais cheio de comida. É isso. Isso não é comunidade. Isso não é a ceia do Senhor. Isso é a vossa própria ceia. É a ceia que você faz com o simples objetivo de alimentar o seu ventre. De alimentar aquilo que é a sua carência interna. É viver uma vida inteira em função da sua barriga, em função do seu ventre. E eu não sei se você sabe, mas das condenações que foram dadas em Gênesis 3, Deus dá condenação a Adão, Deus dá condenação a Eva, dá juízos. Adão, sabe esse trabalho que você sempre teve? É mito achar que o homem só começou a trabalhar depois do pecado, tá? Adão sempre trabalhou. Adão, por exemplo, teve o trabalho de nomear todos os animais. Meu irmão, imagina o trabalho que isso não ia dar. Nomear todos os animais. Gente, na boa, para e pensa como Adão conseguiu nomear o ornitorrinco. Meu irmão, tem bico de pato, pé de pato, mas tem pelo, é mamífero e bota ovo. Como é que dá um nome para esse bicho aí? Eu chamaria de Pokémon. É muito louco. Adão tinha trabalho. O juízo agora é dizer, sabe esse trabalho? Vai ficar horrível. Você vai suar, vai penar, e é com o suor do teu rosto que tu vai sobreviver. Eva, aquilo que deveria dar prazer, gerar vida, vai dizer, eu vou aumentar a dor do parto. Mas ele dá um juízo para a serpente. A serpente é quem ali, gente? Quem? Vai falar o nome dele, vá. Fala um lá ele depois. Lá ele, pronto. A serpente é Satanás. E ele dá um juízo para a serpente. Qual é o juízo que ele dá para a serpente? Rastejar. Eu não sei se a serpente antes tinha asa, se era igual um macaco, eu não sei como ela era. Mas a partir de então, ele diz assim, você vai viver sobre o seu ventre. O juízo que Deus dá a Satanás é, a partir de hoje, a sua vida é em cima do seu ventre. É assim que Satanás vive. A vida dele gira em torno do ventre. E todas as vezes que você age, que você pauta a sua vida, você escolhe uma carreira simplesmente pensando na satisfação do seu ventre, da sua fome, você é um satanista. Você é um satanista. Gente, o verdadeiro satanista não é o cara que sacrifica bode, não, tá ligado? É o cara que não enxerga nada além do próprio umbigo. É o cara que vive a vida inteira em torno do próprio ventre. Paulo vai falar isso. Se levantarão homens fraudulentos, homens cruéis, amantes de si mesmos, cujo Deus é o seu ventre. Esses são os satanistas. Esses são os verdadeiros satanistas. Vir para a igreja, vir para a ceia motivado pela fome, é isso. Vamos lá, gente. A fome é uma das coisas que faz as coisas mais absurdas na tua vida. As pessoas que se relacionam por fome, as pessoas que procuram namorados, parceiros por fome, por carência afetiva, são aquelas pessoas que há 15 anos atrás integraram a comunidade no Orkut chamada Eu Já Fiz um Feio Feliz. Foi na fome, painho. Vamos lá, tu já foi com fome no supermercado? Tu vai comprar um rolo de papel higiênico, volta com 2 carrinhos. Porque tudo parece bom, tudo parece gostoso. Você está com fome, cara. E na fome, você está em desespero. Paulo está condenando um culto movido pela fome. Vocês estão indo na igreja movido pela fome. Vocês estão indo na igreja para isso, só para comer, só para consumir
Cada vez mais a gente está repleto de pessoas que vêm aos nossos cultos, que vão aos cultos em geral, que procuram diversas formas de religiosidade. E o baiano, ele tem isso por excelência. O baiano vai na missa domingo de manhã, fazer a oferenda meio-dia, na sessão do espírita de tarde, e domingo e de noite ela está no culto. Ele está acendendo vela para tudo quanto é santo, na esperança que algum deles mate a fome dele. A carência afetiva, a angústia espiritual. E talvez eu estou falando com gente aqui que veio só pela fome, vem só para ser abençoado, só para consumir um culto. E se a mensagem não é do jeito que você gosta, tu levanta e sai. Porque hoje o pão não está bom. Pessoas movidas pela fome. E Paulo está dizendo, na boa, o culto movido pela fome te deixa ainda pior. Porque você come coisas que provavelmente vão te fazer mal. Quando o culto é movido pela fome, é o culto que te torna pior do que quando você entrou. Não era para ser assim. Não era para ser assim. Você vem para envergonhar a casa de Deus. E aí Paulo vai entrar num mistério e vai dizer, olha, eu vou te dizer o que é a verdadeira ceia. O Senhor, o que eu recebi do Senhor, o Senhor Jesus, eu recebi dele. Eu também ensinei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, ele partiu, deu e disse, façam isso em memória de mim. Isso o quê? Deus está mandando fazer isso o quê, gente? O que Deus acabou de fazer? Partir. O fazer isso não é o comer. O fazer isso é o partir. A ceia não é sobre comer. A ceia é sobre partir. É sobre aprender. Aprender a comer você não precisa. Você já sabe. Você nasceu fazendo isso. Mas aprender a partir. Eu nunca precisei ensinar meu filho a defender o brinquedo dele. Rafinha, ó. Não me disse aqui, é overhand, ó. Pá, chegar, dá nele. Uppercut é assim. Defenda seu brinquedo. Eu nunca precisei isso, gente. Pelo amor de Deus. Já nasce no pacote standard do moleque. Ele nasceu batendo, ele nasceu brigando. Uma das primeiras palavras que toda criança aprende a falar, minha. Não precisa, mas eu preciso ensinar ele a compartilhar. E aí é duro, dói como quê? Ele não quer. Você não precisa vir à igreja para aprender a comer. Mas você precisa vir à igreja para aprender a partir. A compartilhar. A ceia te ensina a compartilhar. A ceia te ensina a se preocupar com dores que não são suas. O fundamento da ceia é esse. Sinceramente, a gente gosta muito de celebrar a ceia de olhos fechados, mas na rigor, talvez seria melhor a gente celebrar sempre de olhos abertos. Olhando sempre para a necessidade de quem está do seu lado. Jesus diz, façam isso em memória de mim, isso que eu acabei de fazer, partir. E aí ele vai falar assim, toda vez que comem dessa ceia, comem e bebem dessa ceia, vocês anunciam a morte do Senhor. Comer anuncia a morte, mas partir anuncia que o corpo permanece vivo. O fundamento da ceia é partir, é incitar os nossos corações a lembrar daquele que se partiu por nós, que se compartilhou por nós. E aí Paulo segue dizendo, e aí é que está o BO da palavra, de toda a mensagem. É isso aí onde moram os pesadelos de boa parte de vocês ao longo de uma vida cristã. Então, examine-se o homem a si mesmo. Ô gente, a pergunta do milhão, quem pode cear? Quem aqui já deixou de cear porque estava em pecado? Vou fechar o olho para não ver. Quem aqui já ceou mesmo em pecado, mas com aquele medinho de ser fulminado? E é aquele dilema, gente, eu nasci numa igreja. A igreja é a vida toda. E aí eu pensava aquele raciocínio, cara, e agora? Eu me conheço, eu sei o que eu fiz. Eu adolescente, meu velho, eu sei que site eu vi ontem. Eu sabia o pecado aqui dentro, eu sabia quem eu era. Mas a igreja não sabia. Eu era filho de pastor. Achava que eu era santo. Fique achando, irmão. E aí eu tinha
um dilema. Se eu ceasse, Deus me mandava para o inferno. Mas se eu não ceasse, a igreja me mandava para o inferno. Aí eu pensava, Deus vai me mandar para o inferno no juízo final. Mas a igreja me manda hoje. Então eu ceava, aí depois te acerta, Deus. Até lá eu te convenço do contrário. Era isso a vida toda. E isso vai acumulando culpa, dor, angústia. Eu conheço muita gente que se sente completamente excluído do corpo de Cristo. Porque já esteve diante desses dilemas. Eu não mereço. Gente, esse raciocínio que a gente vai, não, eu estou em pecado, não posso cear. Tá bom. Então, todas as vezes que você ceou até hoje, é porque você não estava em pecado? Não, mas aí eu faço o seguinte, antes de cear, eu confesso ao Senhor meus pecados. Aí depois disso você faz assim, pronto, agora já mereço cear. Pecou de novo, infeliz. Vai confessar que mereceu, e aí depois vai estar merecendo, vai ter que confessar. É um loop infinito. Tua ceia vai acabar 3 da manhã e tu não ceou ainda, porque você está pedindo perdão do perdão que pediu, porque o cara achar que mereceu, porque pediu perdão. Não tem lógica. Não tem fundamento isso. Aí você vai naquela, hoje eu mereço, hoje eu não mereço. Você percebe que isso é a aniquilação da graça? Você percebe que o sacrifício de Jesus foi para te dar graça e você está aniquilando ela, pensando se merece ou se não merece? E aí, gente que até hoje é completamente ferida, porque um dia foi proibida de cear, porque disseram a ela que se ela ceasse, estando em pecado, podia cair endemoniada no meio da igreja, seria fulminada. Eu não sei porque crente adora esse negócio de fulminar. Nossa, tanta gente. As expressões que os crentes adoravam ameaçar. Fulminado, comido de bicho. Você vai ser comido de bicho? Cuidado. É o que dá na cabeça dos crentes. Meu Deus, porque vocês são tão chatos. Meu Deus do céu. A gente via isso. E o que tem de gente traumatizada com o evangelho, achando que tudo de ruim que está acontecendo na tua vida hoje é porque você um dia ceou em pecado. Eu vou dizer, meu irmão, não foi um dia só não. Todas as vezes que você ceou, você estava em pecado. Imagina o seguinte, você acha que uma pessoa, enquanto estava escrevendo a Bíblia, um apóstolo ali escrevendo a Bíblia, ele estava santo ou ele não estava santo? Ele tinha pouco ou muito o Espírito Santo dentro dele. O Espírito Santo dele estava inspirando ele na hora. E na hora que ele está escrevendo, ele diz assim, se eu disser que eu não tenho pecado, eu engano a mim mesmo, não há verdade em mim. O cara está escrevendo a Bíblia em pecado. E você acha que vai estar aqui comendo o seu pãozinho e tomando o seu suquinho de uva da Aurora, merecendo comer um pedaço da coxa de Cristo. Obinho, tenha santa paciência. Sabe o que é isso? Isso é fruto de má interpretação da Bíblia. Paulo não está falando em pecado, amores. Paulo não está falando em merecer ou não merecer. Paulo está falando em consciência de corpo. Paulo está falando, examine-se o homem a si mesmo e coma e beba dessa ceia. Porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para a própria condenação, não discernindo o corpo. Quem vem aqui só para alimentar o próprio ventre, quem vem aqui só para buscar a própria bênção, não discernindo a intenção de corpo, esse aí, meu irmão, eu dou um conselho para você, não participe da ceia. Se você não deseja fazer parte desse corpo, se você vem aqui e acha que isso é um lanchinho, uma degustação, menu degustação de pão e vinho, na boa, vá para o Almacém Pepe, vá para Perini, lá é mais gostoso. Aqui não serve. Isso não é degustação, isso é consciência de família. Se você é visitante, meu querido, não deseja fazer parte da família de Cristo, eu não estou falando da nossa igreja, eu estou falando de ser dele, ser família dele. Você não deseja chamar Deus de pai, não deseja chamar um membro dessa igreja de seu irmão, não sei, porque você só está atraindo condenação para a tua vida. Você está se tornando ainda mais egoísta. Você está usando o poder de Deus para alimentar o seu ego, e quem faz isso é Satanás. Ele é que anda baseado em cima do próprio ventre.
Não há nada mais satânico do que pegar o pão de Cristo para alimentar o próprio ego e os próprios interesses. Quem fez isso? Judas Iscariotes. Quem é que vai me trair? Aquele a quem eu der o pão. Judas come o pão e corre para usar Jesus para os seus próprios propósitos. Isso é satânico. Vocês sabem por que Judas faz isso? Porque já havia o diabo entrado em seu corpo. A ceia do Senhor é o contrário da vossa própria ceia. Lembrando a vocês, é uma coisa que eu já falei aqui várias vezes. A primeira vez que Deus falou com o homem na história da humanidade, Ele fala em Gênesis 1:28, frutifiquem. A primeira vez que o diabo fala com o homem na história da humanidade, Ele fala em Gênesis 3, coma o fruto. Essa ordem de santificar o próprio ventre, de simplesmente sempre correr para alimentar sua fominha, é uma ordem satânica. Essa ordem que diz que o maior de todos os amores é o amor próprio, que manda você se priorizar acima de tudo e de todos, é uma ordem de Satanás. Porque a Bíblia diz que o maior de todos os amores não é o amor próprio, é aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Não há amor maior do que esse. É o que consegue amar alguém diferente de você. A ceia do Senhor não é sobre um meio de exclusão, não é sobre um meio de desgraça. Gente, isso se tornou isso. É o dia em que aquela irmãzinha, serva de Deus, irmã ali, que está presente, que ama o Senhor Jesus, que recebeu Ele como seu Salvador, mas não pode batizar porque o marido dela não quer casar, no papel. Aí ela fica em casa porque ela não pode cear. Para com isso, gente. A igreja não pode mais viver nesse nível de infantilidade e condenação. A igreja não pode mais se prestar a esse papel ridículo e patético de excluir pessoas dessa via transversa. Pessoas sinceramente apaixonadas por Jesus Cristo. E eu vou dizer, não é só ser apaixonado por Jesus Cristo o requisito. Quem pode cear? Aquele que aceita Jesus? Não, não só. É aquele que aceita o irmão. É aquele que olha para o lado e chama de irmão. É aquele que percebe e assume o interesse de estar em família. Eu quero você na minha família, eu quero fazer parte dessa família. Se você não discerne o corpo, se você não discerne a mesa, se você não discerne o ambiente espiritual e não quer fazer parte dele, você não tem parte na ceia. A ceia não é para visitante, a ceia não é menu de degustação. A ceia não é mercado solidário. A ceia é reunião de família. E família é para os irmãos. Sabe quem fica de fora da ceia? Olha lá em Lucas 15. Quem é que está acontecendo uma festa e ele não entra? Está acontecendo um banquete e ele não entra. Quem é? O irmão mais velho. E o irmão mais velho chega para o pai e olha assim: esse teu filho gastou toda a nossa herança com prostitutas. Eu não sento com ele. Aí o pai olha para ele assim: infeliz, esse teu irmão estava morto e reviveu. O requisito para você participar da ceia é você aprender a chamar de irmão quem o seu pai chama de filho. Não é só aceitar Jesus. Se você aceitou Jesus, mas você não quer fazer parte de uma igreja, desculpa, você não tem lugar na ceia. Se você aceitou Jesus, mas você não quer congregar, você não quer conviver com pessoas, você não quer abraço, você não quer partilha, você não quer dividir nada que é seu com ninguém, você não quer se preocupar com outras dores além da sua própria, você não tem lugar na ceia. E eu aconselho, a gente não proíbe ninguém, a gente entende, examine esse homem a si mesmo. Mas o meu conselho é, não ceibinho, não participe disso, porque você vai participar para a sua própria condenação. Isso aqui não é um exame de pecados, Paulo não está propondo isso, não é um raio-x de quem pecou e quem não pecou, quem viu pornografia e quem não viu. Não é isso, não tem a palavra pecado, não aparece no texto. Para de fazer isso. A ceia não é um ambiente de mérito. A ceia é um ambiente de constatação de pertencimento. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai continuar instaurando tribunais de condenação dentro da igreja. Por exemplo, se você for olhar na Didaquê, um dos documentos mais antigos do Evangelho, eles recomendavam que os irmãos que participassem da ceia fossem somente os batizados. Porque naquele momento, todo mundo que se declarava família imediatamente se batizava. A gente não faz essa exigência. A gente coloca uma questão.
se você deseja ser membro de Cristo, da família de Cristo, se você deseja chamar essas pessoas aqui de irmãos, você está convidado a ser. Mas se você faz isso e não quer se batizar, tem uma coisa de muito errado com você. Porque Cristo diz que esse é o fenômeno, esse é o meio de entrada na família dele. Declare ao mundo que você é minha família agora. Como? Batizando nas águas. É o que a gente vai fazer sábado aqui. Vai declarar ao mundo que pessoas querem ser da família de Deus. Que pessoas agora me chamam de irmão. Gente, quem está falando isso é um cara que tem talvez o nome mais bonito da Bíblia, Saulo. O que vocês viram? Mas é muito significativo o fato do nome dele ser Saulo. Primeiro lugar, Saulo não virou Paulo, tá bom? Infeliz, vai ler a Bíblia. Não existiu transformação de nome de Saulo para Paulo. Atos 13:9 vai dizer, e Saulo também se chamava Paulo. Ele tinha os dois nomes. Um era judaico, outro era o romano. Ele tinha dupla cidadania, então ele transitava em ambos os lugares. E depois que ele passa a ser perseguido, ele começa a usar mais a prerrogativa de ser romano. Então passa a se apresentar mais como Paulo, simplesmente pelo fato de não querer ser preso arbitrariamente o tempo todo. Tanto é que em Atos 16 você vai ler de um cara que depois de prendê-lo descobre que ele é romano e tenta soltar ele em secreto. Ele, não. Agora todo mundo vai ver que você prendeu um romano. E o cara desespera. Meu nome é Paulo, bichão. Ele faz isso. Só que o nome Saulo tem algo de muito poderoso. Porque o nome Saulo quer dizer o desejado. Saulo é o desejado. E Saulo é integrado à família de Cristo por meio de Jesus usando um homem chamado Ananias. Ele diz assim, Ananias, sabe Saulo? Ele, sei, eu não desejo. Esse homem tem poder para matar quem ele quiser aqui. A gente tudo tem medo dele. Tem ouvido os males que ele tem feito. Ananias, pois é, rapaz. Acredita que ele vai ser apóstolo? Não, vai. Rapaz, eu vou usar esse cara. Ele, é mesmo? Bom, rapaz, vai lá, pode usar. Tá aí, você vai lá agora orar por ele. Não, Deus, faça isso comigo não. Ananias diz claramente, eu não desejo isso. E aí Jesus diz para ele, vá, porque para mim, ele é um vaso escolhido. E outra coisa, ele está agora tendo uma visão espiritual que tem um homem chamado Ananias entrando lá e orando por ele. Ou seja, se você não for mentiroso, sou eu. Ananias vai, ora e diz assim, irmão Saulo, irmão, você é meu irmão, irmão Saulo, o mesmo Jesus que te apareceu no caminho de Damasco, esteve comigo e pediu que eu orasse por você, para que a sua visão seja restaurada. Naquela mesma hora, Saulo foi batizado. Jesus deseja a gente que a igreja não deseja. Jesus salva a gente que eu não salvaria. Jesus coloca na minha mesa gente que eu não escolheria. Qual é meu papel? Partir o pão com ele. Qual é o seu chamado? Partir o pão com ele. Fazer também com ele uma aliança. Veja, o pecado nos separou em diversos níveis. O pecado separou o homem de Deus. Deus para e pergunta, Adão, cadê você? Não está mais aqui? A gente se separou. O pecado separou o homem do homem. Se você olhar Gênesis 5:2, quando foram criados, ambos se chamavam Adão. Homem e mulher se chamavam Adão. Só em Gênesis 3:20, depois do pecado, é que Eva ganha o nome de Eva. Mas ela não nasceu Eva, ela nasceu Adão. Adão fêmea. Era Adão macho e Adão fêmea. Depois do pecado, é 3:18 ou 3:20. Adão olha para Eva e diz assim, e chamou o nome da sua mulher Eva. É muito tempo depois. Já tinha um tempão chamando ela de Adão. Agora resolve chamar de Eva. Porque o pecado separou eles. O pecado separa o homem de Deus. O pecado separou o homem do homem. Criou inimizade entre nós. Quebrou a nossa identificação. E é por isso que Jesus vem restaurar.
E Jesus diz: quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não tem parte comigo. E ele diz: o sangue é o sangue de uma nova aliança, um novo compromisso entre Deus e os homens, porque sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Ele redimiu o nosso pecado, limpou a nossa alma e fez com aquele cálice do seu sangue um novo anel, uma nova aliança. E aquela separação que existia já não existe. Eu rasguei o véu e costurei para você uma nova aliança. Você e Deus podem voltar a se falar. Mas não só isso. Ele está dizendo também que esse pão é o meu corpo, que eu parto por vós. E esse corpo, primeiro é o pão, mas depois é a igreja. No vinho, no cálice, nós vemos o restabelecimento da comunhão com Deus. Mas no pão, nós vemos o restabelecimento da comunhão com o próximo. É no pão que eu volto a ser seu amigo. É no pão que eu volto a ter amizade com você. É no pão que a gente pode, de novo, ganhar o mesmo nome. Se antes homem e mulher se chamavam Adão, agora Paulo vai dizer que já não há mais homem, já não há mulher, já não há grego, já não há judeu, já não há gentio. Todos são Cristo, o segundo Adão. Todos são o segundo Adão. Então assim a gente entende quem pode ser A. Quem pode ser A? Quem carrega o nome da família. Quem quer ser corpo. Quem quer ser parte. Para de ter medo. É só assumir. Eu quero ser da família de Cristo. Paulo encerra isso aqui dizendo: olha, então não envergonhem mais a igreja de Cristo. A orientação final que eu dou para vocês é: não venham para a igreja movidos pela fome. Quem tem fome, coma em casa. É a última coisa que ele fala. E a recomendação que eu queria deixar para a sua vida. Não só para os seus cultos. Quem tem fome, coma em casa. Igreja não é lugar de comer, gente. Igreja é lugar de partir. Você está com fome, fome espiritual, fome física, come em casa, não vai passar vergonha aqui não. Igreja não é lugar de vir. Só quem vem na igreja para buscar uma bênção é criança. Adulto vem abençoar. Por quê? Porque comeu em casa. Você não precisa vir na igreja para orar. Você pode orar em casa. Você não precisa vir na igreja para ler a Bíblia, fazer o seu devocional. Você pode fazer isso em casa. Você não precisa vir na igreja para ver Deus. Você pode ver em casa. Você precisa vir na igreja para ver o seu irmão. Ele você não tem em casa. Você precisa vir na igreja para me ver. Para ver as outras pessoas. Isso aí você não tem em casa. Gente, imagina como os nossos cultos seriam se a gente tivesse aqui um grupo de 100% de irmãos que comeram em casa, que oraram em casa, que se satisfizeram em casa e não vieram aqui consumir culto, que não vieram aqui avaliar a mensagem, que não vieram aqui avaliar se a lista de louvores foi a correta, que não vieram aqui ver se alguma coisa te escandaliza. Imagina como seria o culto se todos já viessem aqui plenos, sem buscar bênção, viessem só abençoar, viessem ser canais de bênção. Na boa, a sua vida está tão destruída que você não come em casa, porque o seu trabalho ainda é um ambiente de carência, onde você vai tentar lá se satisfazer emocionalmente, à custa dos seus colegas, porque você vem tentando juntar dinheiro adoidado, para ver se supre o vazio que tem no seu coração, e você continua com fome, porque você não comeu em casa, porque você vai na balada buscar um parceiro, porque o seu coração não se satisfez em casa. Jesus disse: quando você for orar, não precisa ir na sinagoga, nem na praça. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. O teu pai te vê em secreto. Coma em casa. Coma em casa. Gente, a gente precisa entender que culto, que igreja é lugar de partir. Que a essência do evangelho é partir. Jesus no caminho de Emaús
pregou para os discípulos, se manifestou para os discípulos, exortou os discípulos, se preocupou com os discípulos, entrou na casa dos discípulos e não foi reconhecido. Mas bastou ele partir o pão, gritaram: é Jesus, é Jesus. Você não vai ver Jesus sendo reconhecido pela sua pregação. Tem muita gente que prega, fala de Jesus o tempo todo e ninguém acredita na sua pregação. Você não vai convencer, você não vai converter seus familiares mandando o link de louvor para eles apenas, dizendo qual é o melhor candidato, dizendo o que a Bíblia fala, mandando versículo bíblico. Não é assim. Você vai começar a converter as pessoas e elas vão começar a enxergar Jesus em você quando você começar a partir o pão para elas, quando você começar a manifestar lágrimas e dores por algum problema que não é teu. Para de envergonhar o evangelho. Para de só olhar para a própria dor, cara. Isso é comer indignamente. Isso é profanar. O contrário da ceia do Senhor é a vossa própria ceia. Quanto tempo você está comendo só a vossa própria... Há quanto tempo você não ora, não perde o sono, não faz um jejum por uma causa que não é a tua vida? Por um problema que não é teu? Há quanto tempo você não entrega o pão a outra pessoa? Há quanto tempo você não fica feliz por uma bênção que aconteceu na vida de outra pessoa? Porque é curioso, a gente até consegue chorar com os que choram. Não tem quem não chore vendo uma esposa que teve o marido assassinado. Não tem quem não chore. Tem que ser muito gente ruim. Não tem quem não chore quando você vê um diagnóstico de câncer na vida do outro irmão, quando alguém perde um filho. Meu irmão, você chora também. Chorar com os que choram é até mais fácil. Mas e se alegrar com os que se alegram? Você está desempregado e o irmão passou no concurso. Você consegue se alegrar? O irmão prosperou mais que você. Você consegue se alegrar? Não. Porque tu está vivendo pela fome, rolando por cima da própria barriguinha. Isso é a vossa própria ceia. É por isso que nem 1000 vigílias convertem você. Porque o culto para você é para pior. Você vem aqui, você sai mais culpado, que você não consegue ser o santo que a gente prega que você tem que ser. Você sai com mais peso. Você lembra de todos os seus traumas, tudo que você já viu no evangelho, as igrejas por onde você já perambulou, as marcas que ficaram no seu coração. Você sai assim. E você não consegue enxergar Deus como nada além de um ser punitivo. Cara, lembra de quantos traumas você já adquiriu dentro de uma igreja evangélica, dentro de um ambiente de religiosidade. Quantas feridas você carrega. Quantas vezes você veio no culto, ou foi em um culto, e voltou para casa dizendo assim: por que eu vim? Me arrependi. Tem muitas vezes que o culto faz mal. A reunião de vocês é para pior. E sinceramente, nem é culpa do culto. Nem é culpa do culto. Deus não precisa de um culto avivado para tocar em seu coração. A culpa é do satanismo que invadiu você. Você veio aqui para comer a sua própria ceia. Você trouxe seu plus vita e está querendo comer seu plus vita. Você queria um culto só para você, um culto em sua homenagem. Isso, meu irmão, isso te deixa pior. Há quanto tempo você está indo na igreja buscar a bênção? Consumir palestra, consumir louvores. E se aí se não é do teu agrado, tu levanta e sai. Vai buscar outra igreja, outra padaria. Queridos, isso não é o evangelho. Isso é a vossa própria ceia. O mais legal é que esse pão prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então saiba, na tua casa tem pão, no teu quarto tem pão, em qualquer lugar onde você dobrar o seu joelho tem pão. Não precisa vir na igreja buscar pão, não precisa. Coma em casa. Pare de enxergar o evangelho
como um lugar para consumir. Enxergue ele como uma mensagem para viver. Onde você estiver. No Uber, ali tem pão. E parafraseando até Didi Mocó, no céu também tem pão. Deus está solto. Deus está solto. Entender isso pode curar seus traumas. Pode curar sua alma. Pode curar o seu coração. E saber que na mesa de Cristo há lugar para pecadores. Não tem como ceia ser sobre pecado, gente. Qual foi a ceia que a gente viu por excelência sendo instituída? A ceia de Jesus, com 12 caras em pecado. O que aconteceu depois que aquela ceia acabou? Todo mundo fugiu. Pedro negou Jesus. Aqueles caras mereciam ceia? Não mereciam. Então ceia não é para quem merece. Ceia é para quem aprende a chamar de irmão quem o seu pai chama de filho. Você consegue fazer isso? Você consegue agora, no final do culto, orar por alguma coisa que não tenha nenhuma relação com você? Por alguma coisa, por uma causa que você não vai aferir benefício nenhum? Você consegue? Então fique de pé. Meu desafio para você é esse. Que você ore agora e não mencione a palavra meu, e não mencione me dê. Não, aqui na Bahia a gente chama isso de boca de me dê. Que você ore sem boca de me dê agora. Você não mencione a palavra eu. Você não diga meu, você não diga minha. Você ore por alguma coisa no seu coração que você não vai ganhar nada, mas que vai abençoar um irmão seu que está com fome. É por falta de oração assim que há entre nós fracos, doentes e outros que dormem. É por falta de oração assim que há entre nós alguns embriagados e outros passando fome. É fome física, sim, mas também é fome emocional, é carência, é falta de abraço, é falta de preocupação. É gente que some da igreja por 6 meses e não recebe um WhatsApp, e ninguém liga, porque ninguém percebeu que ela sumiu. É isso que a gente precisa melhorar, é essa ceia que a gente precisa comer. A ceia do Senhor. A ceia que relembra, tem um irmão meu com fome, tem um irmão meu que sumiu da igreja. Quando você perceber, ele morreu. Quando você perceber, ele está nas drogas. Quando você perceber, ele está depressivo. E ninguém liga para o camarada, ninguém faz uma visita, ninguém se importa. Essa não é a ceia do Senhor, gente. Não é a ceia do Senhor. O pastor Paulo disse hoje de manhã: se prepare, se você quer sentar na mesa, Deus vai preparar uma mesa para você, junto com seus inimigos. Ele vai colocar gente que você não gosta para sentar junto com você, e Ele vai botar vocês dois sentados, sair e dizer: se resolvam. Se resolvam, dividam esse pão aí. E aí vai fazer igual a minha mãe falava: um divide, outro escolhe. Era o dia da Coca-Cola, a gente, aí meu irmão Silas, a gente botava um conta-gotas, uma régua no copo, para não deixar um tomar 1 milímetro a mais, nem 1 milímetro a menos que o outro. A vida de irmão não é fácil, não. Eu sei que não é fácil a vida de irmão. Eu sei que não é fácil aturar gente fedorenta. Eu sei que você tem vontade de dar um desodorante para alguém aqui. Eu sei que tem gente que tem bafo. Eu sei que tem gente que é chato. Mas o nome disso é família. Família, meu irmão. Muito pior é viver sem. Muito pior é a solidão. É por isso que Deus é pai de órfãos, que faz com que o solitário habite em família. É isso. E se você comer em casa, você não vai chegar aqui mais tão carente, tão reclamão, tão triste porque ninguém faz nada por você, porque não, já comi em casa, estou tranquilo. Eu vim foi para abençoar. Abençoado eu já fui. Estou de barriga cheia. Fiquem tranquilos. Eu trouxe meu Plus Vita, não é para mim não, porque minha parte eu comi em casa. Eu trouxe para o visitante que chegou aqui faminto.
Eu trouxe para o meu irmão que não tem nada na despensa dele. Eu trouxe para o meu irmão depressivo. Eu trouxe para o meu irmão que está vazio. Eu trouxe para o meu irmão que está definhando. Eu trouxe para ele. O que você carrega? Que não é só para você. Faça sua oração agora e converse com o Senhor. Sei que foi pago alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando um bom combate no Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor Você não consegue, mas na força do e na Espírito força do Santo. Espírito Santo. Diga ao fraco: eu sou forte. Proclamamos aqui, Aquele que não pode passa a poder. pagaremos Aquele que não o consegue preço encontra de nele ser forças. só coração do Diga ao Senhor. fraco: eu sou forte. E por mais que as trevas militem É na força do Espírito e nos Santo. tentem separar, É na comunhão do Espírito Santo. nossos olhos Que em temos em comum uns com os outros. unidos E aí você declara: iremos. unidos iremos E andar. na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Há um tempo atrás, eu tive contato com um cliente que ele fazia corrida de aventuras. Eu não sabia que isso existia. E ele me explicou o que é corrida de aventuras. Corrida de aventura, a pessoa recebe um mapa em cima da hora e com algumas missões a completar e vai e começa a correr. Ele não sabe bem o destino, mas ele recebe um mapa e vai correr. E o primeiro que chegar é o campeão. Essa é uma modalidade que existe no mundo inteiro. E ele me falou uma coisa que me chamou muita atenção. Existem duas formas de fazer corrida de aventura aqui no Brasil, as mais praticadas. Uma é uma pessoa só, individual, e outra é em quarteto. Mas veja, é a mesma distância. Quarteto não é revezamento. Quarteto é os 4 correndo de vez, mas em equipe. E eu fico pensando, qual é a diferença? Porque tem que correr a mesma quantidade. Qual é a diferença de eu correr sozinho e de eu correr com 4 pessoas? Se eu vou ter que correr, não é uma parte para cada um. Mas veja uma coisa. Sabe qual é o recorde de máximo percurso aqui no Brasil, feito em modalidade individual? Aqui no Brasil, essa corrida, a mais longa que já tivemos, foi de 200 quilômetros. Uma pessoa correu 200 quilômetros. É quase ir em Feira de Santana e voltar.
Uma pessoa só correu 200 quilômetros. Sabe qual é o recorde dessa corrida em quarteto? 600 quilômetros. Eu não sei porquê, mas com 3 pessoas em volta, a pessoa conseguiu correr 600 quilômetros. Sozinha ela consegue correr 200. Com outros perus ali de fora, ela consegue correr 600. O nosso DNA foi formatado inteligentemente por Deus, para você entender que unidos andamos muito mais. Há um segredo, há um mistério na comunhão. Deus fez um mundo perfeito, um jardim de prazer, criou o homem à sua imagem e semelhança, e mesmo assim ele dizia: não tá bom, porque ele está correndo sozinho. Correr só não é bom, eu vou fazer ele andar unido. Não tá bom, meu filho, sua vida de desigrejado. Não tá bom sua vida de egoísmo. Não tá bom sua vida de egocentrismo. Não tá bom viver em cima da sua barriga. Não tá bom projetar tudo a partir da sua fome. Não tá bom esse tipo de vida que você está levando. Você sim vai precisar se abrir. E sim, como diria o Pequeno Príncipe, a gente corre o risco de chorar um pouquinho quando se deixa cativar. Sim, você pode se magoar de novo. Sim, você pode chorar de novo. Sim, você pode correr todos os riscos que correm todo mundo que se relaciona. Mas sim, você corre o risco de se apaixonar. Sim, você corre o risco de amar. Sim, você corre o risco de ser amado. Sim, você corre o risco de ter alguém orando pela sua vida. Sim, você corre o risco de ter alguém que vai se preocupar com sua dor. Sim, você corre o risco de ter uma igreja colocando o joelho no chão pela sua dor, pela sua lágrima. Você corre o risco de daqui a pouco sentir o desejo de jejuar e de ficar um dia inteiro sem comer por causa da vida da irmã Francisca, que você nem conhece e mora no Mato Grosso do Sul. Você pode ter esse desejo sim, e esses riscos são plausíveis, mas é risco que vive quem vive em família. O Evangelho de Jesus Cristo não é um convite a um culto. O Evangelho de Jesus Cristo não é um convite a um lanche. O Evangelho de Jesus Cristo é um convite a uma família. Se você não deseja ser família, você não tem parte nessa mesa. Se você quer ser família, você está seguindo o propósito de Deus. Ele faz com que o solitário habite em família. A mesa é para quem é da família. A ceia é para quem é da família. O mercado solidário, a cesta básica, é para quem chegar. Mas a mesa é para quem quer dizer: eu quero ser da família. Você entende isso? Feche seus olhos. Nós vamos orar. Sabendo que em Romanos 8, Paulo diz que nós não recebemos espírito de escravidão, mas recebemos o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba Pai. E se você clamar Abba Pai, esse Deus pode te adotar hoje e te dar o nome da família, e fazer você também ser família. É assim que Ele faz. Ele adota. Carinhosamente Ele nos adota. Ele nos traz para perto. Adoção não é acidente. Eu nunca vi ninguém adotar por acidente. Um casal de namorado está lá namorando. Ai, desculpa meu sogro, a gente estava namorando, as coisinhas esquentaram, a gente se empolgou, a gente acabou adotando uma criança. Eu nunca vi isso. Adoção não é acidente. Filhos biológicos podem ser acidente, adotado não. Quem adota sabe o que está fazendo. Quem adota conhece a pessoa primeiro. E eu quero dizer, antes que você fosse um ser informe no ventre da tua mãe, Ele te conhecia e Ele escolheu te adotar. E Ele pensou bem no que Ele estava falando. Deus não se enganou quando quis te chamar de filho. Você pode sentar na mesa e também pode ser parte da família e ter um banquete preparado para a sua vida. Pai, a Ti nós oramos com a ousadia de quem pode te chamar de Pai, porque recebeu o Espírito de adoção. Que a Tua mesa nos cure, que a Tua mesa seja um ambiente de integração. Senhor, a ceia do Senhor não pode mais ser meio de desgraça, tem que ser meio de graça. A ceia do Senhor tem que ser meio de inclusão, não de exclusão. A ceia do Senhor tem que ser em memória daquele que diz que se levantaria sobre a terra e a todos atrairia para si.
Não pode ser mesa de expulsão. Não pode ser mesa de vergonha. A tua mesa é lugar de compaixão, de repartição, de preocupação com dores alheias. É uma mesa onde o maior lava o pé do menor. É dessa mesa que nós queremos participar. Que a gente pare de comer a nossa própria ceia, o nosso próprio lanche. Que seja a ceia do Senhor entre nós, todos os dias da nossa vida. E no teu nome nós dizemos que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão preciosa do Espírito Santo de Deus, a comunhão que cura, a comunhão que restaura, a comunhão que nos faz olhar uns para os outros, a comunhão que faz chorar com os que choram, a comunhão que nos faz ter em comum com pessoas que nem conhecemos, a comunhão que nos restaura a ligação com o próximo, a comunhão que nos faz nos alegrar por vitórias que não são nossas, por conquistas dos nossos irmãos, a comunhão que me faz me preocupar com situações que eu não tenho nada a ganhar com ela, a comunhão que nos aproxima novamente e diz que já não somos inimigos uns dos outros, a comunhão que transforma o homem que era lobo do homem agora em cordeiros redimidos pelo sangue de Jesus, cuidados em um só aprisco. A comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus, desde agora e até o céu. Amém, amém e amém. Que você possa ir e desfrutar de uma semana maravilhosa na mesa do banquete de Jesus Cristo. Deus te abençoe. E nos via redimidos por seu sangue.